E um número chamou a atenção ontem: 107 mortes registradas por Covid-19 em um dia apenas. Será que todas elas aconteceram na terça-feira? É o que nós vamos esclarecer agora. Tiago Melo, ao vivo, fala conosco a respeito desses números da Secretaria de Saúde. Tiago, na verdade não é que elas aconteceram no mesmo dia, né, Tiago? Boa tarde. Olá, Joelson. Boa tarde novamente a você e a todos. Pois é, foram mortes que aconteceram em dado período de tempo. Já já a gente vai confirmar aqui com o representante da CESAP. A princípio, não contabilizadas como Covid-19, não tendo coronavírus como causador, mas que agora a Secretaria de Saúde divulga os números indicando de que essas pessoas de fato morreram da doença. A gente passa a conversar a partir de agora com o Superintendente de Atenção à Saúde da CESAP, Erlon Guimarães, para nós entendermos, Erlon, por que esses números só agora estão sendo computados, ou essas mortes. Boa tarde. Então, boa tarde. Na verdade, muito fácil a explicação de tudo isso. Esse é um trabalho já normal, esse é um trabalho dito de vigilância, faz parte do protocolo, né? Nós temos o nosso Centro de Informação e Vigilância em Saúde. Então são óbitos que aconteceram, mas esses óbitos de alguma forma vieram com as suas notificações incompletas, com exames, não tinha exames anexados à declaração de óbito. Então, para que a gente tenha realmente a credibilidade, permaneça com a credibilidade da informação, para que a gente permaneça informando a toda a população em relação a esses dados, a gente precisa ter certeza do que está divulgando. E nada mais é do que essa avaliação é para isso, é para que a gente possa ter certeza. Citando um exemplo bem claro que eu sempre gosto de citar. Se uma pessoa vem a ter um acidente de trânsito e ela vai para um hospital e lá neste hospital descobre que ela tem Covid e, infelizmente, ela vem a óbito em decorrência do acidente de trânsito, essa declaração de óbito ela chega até nós com uma Covid informada, mas claro, o óbito ele foi ocasionado pelo acidente de trânsito, pela uma hemorragia interna que o paciente tenha tido. Então, essas informações todas elas têm que ser vistas, elas têm que ser conversadas. A equipe da gente vai ao hospital, conversa com a equipe de profissionais que atendeu, vai atrás dos exames realizados para que a gente possa definitivamente fechar. E foi o que aconteceu. Continuamos, observando as nossas declarações de óbito e esses óbitos no dia de ontem todos foram finalizados e foram colocados no seu dia em questão. Essas 107 pessoas morreram em que período? Então nós podemos dizer, o que acontece, o que foi que aconteceu que essas declarações de óbitos tiveram essas informações que não chegaram na sua completude. Passamos meses de pandemia, meses aí de uma segunda onda muito séria em que nós tivemos um elevado número de óbitos. Muitas das vezes nossas equipes não conseguiam fechar esses dados. Então, esses dados agora começam a serem fechados para que a gente possa realmente passar a informação. Então, muitos deles aconteceram no mês de março, muitos deles aconteceram no mês de abril, para que a gente pudesse realmente estar passando a informação de forma correta. Como é que vai se dar a distribuição desses casos? Eles vão se encaixar de acordo com a semana respectiva? Então, a pandemia ela veio muito ruim para todos, mas ela também nos ensinou muito o trabalho de estatística dentro da epidemiologia. E nesse caso em questão, esses óbitos eles estão sendo realmente colocados nas suas datas, nas datas em que realmente ocorreram. Até para que a gente não tenha lá na frente dados desencontrados em relação a cartório, dados cartorários, e, claro, dados da nossa vigilância epidemiológica. Qual é a influência que esses números têm nas estratégias de combate ao coronavírus? A maioria dessas pessoas era do interior do estado. É possível se fazer essa avaliação? Na verdade, esses dados nós fizemos uma avaliação desde o início da pandemia para que a gente não tivesse nenhuma mudança nos estudos que foram realizados, que não tivesse mudança realmente efetiva nas ações que foram demandadas. Realmente os dados nos mostraram que toda e qualquer ação realizada, ela realmente foi realizada no tempo correto. Exatamente porque naquela época nós tínhamos sim uma situação que pedia que ações fossem implementadas. E não foi diferente no quesito óbito. Nós colocamos as datas, fizemos toda uma retrospectiva em relação à pandemia e pudemos ter observado que os dados foram mais do que reais, do que nós vivemos e o que nós passamos em relação à questão de dados confirmados
e óbitos. Existem outros casos mais recentes ainda em investigação, a exemplo do que aconteceu como estes? Sim, nós temos sim, permanecemos em a vigilância, é um protocolo que vai acontecer daqui para frente e a gente, ao passo em que esses óbitos forem sendo finalizados, nós iremos informar, né, como sempre nós informamos com toda a transparência, né, e iremos colocar no nosso boletim diário. Muito obrigado, Erlon, pelas informações que trouxe ao Jornal do Piauí. Joelson.